Olá, tudo bem? Eu sou Rinaldo Padilha e esse é mais um tutorial de produção de mapas com o ArcGIS Pro. Na aula de hoje, nós vamos fazer a classificação da ordem dos rios e, consequentemente, determinar a hierarquia fluvial de uma bacia hidrográfica. Se você não é inscrito no canal, clique no botão aqui embaixo e se inscreva. E depois curta o vídeo, pois a aula vai começar depois da vinheta. De acordo com Cristofoletti, 1980, a hierarquia fluvial consiste no processo de se estabelecer a classificação de determinado curso de água no conjunto total da bacia hidrográfica. Esse conceito foi criado por Horton, 1945, e em 1952, Strahler fez uma nova forma de classificação, que é essa que nós iremos usar nessa aula. A classificação de Strahler, os canais menores originados diretamente de uma nascente são considerados de primeira ordem. Quando um canal de primeira ordem encontra com outro canal de primeira ordem, então dessa confluência irá surgir um canal de segunda ordem. Isso vai acontecer muitas vezes. Quando ocorrer a confluência de dois canais de segunda ordem, irá surgir um canal de terceira ordem. Os canais de terceira ordem poderão receber tributários de primeira e segunda ordem. Em via de regra, quando dois canais de ordem semelhantes se encontram, automaticamente eleva-se uma ordem. Mas quando um canal de ordem 2, por exemplo, recebe um canal de ordem 1, então permanece a ordem do maior, que é o 2. E quando o canal de ordem 3 recebe um canal de ordem 2, permanece o de ordem 3. Agora, quando há a confluência de dois canais de ordem 3, então origina-se um rio de ordem 4. E o canal de ordem 4 recebe todos os canais de ordem menor, permanecendo sempre a hierarquia do maior. E assim, toda a bacia hidrográfica irá herdar a ordem do canal de maior grandeza. Neste caso, podemos dizer que essa bacia hidrográfica é de quarta ordem. Então, agora vamos fazer essa classificação hierárquica das ordens dos rios no ArcGIS Pro. Bem, como você pode ver, eu irei utilizar o mesmo projeto da aula anterior que eu ensinei a fazer a delimitação da bacia hidrográfica. Eu não fiz isso no último vídeo, pois o vídeo iria ficar muito longo e ele já tinha passado de 20 minutos. Eu vou mostrar o início do projeto. Vou desligar os processos feitos, deixando só o raster topodata inicial. Se você não assistiu a essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima e também deixarei o link na descrição do vídeo. Então, vamos começar o processo de ordenação. Para fazer isso, nós vamos utilizar essa imagem feita nesse processo, que nós chamamos de drenagem. Foi o processo feito logo após a acumulação de fluxo. Vou desligar também o raster inicial e trabalhar apenas com a drenagem. Agora, vamos em Análise, Ferramentas, Caixa de Ferramentas, Ferramentas do Spatial Analyst, Hidrologia, e dentro de Hidrologia, vamos procurar a ferramenta Ordem do Curso de Água. No campo Raster do Fluxo de Entrada, nós vamos escolher a drenagem, que é essa aqui. No campo Raster de Direção do Fluxo de Entrada, nós vamos selecionar esse aqui, o Direção do Fluxo. Então, selecionamos ele. No campo Raster de Saída, nós vamos escolher a pasta que vai ser salvo e dar um nome a ele.
Eu vou colocar o nome da ferramenta, que é ordem, e depois clico em salvar. No campo método de ordem do curso de água, você tem duas opções, mas nós queremos o método de Strahler. Depois, clicamos em executar. Pode demorar um pouquinho. Pronto, já foi gerado a ordem dos cursos dessa rede de drenagem. Eu vou desligar a drenagem inicial e agora já podemos ver aqui os canais. Porém, você ainda não está vendo os números de ordem porque o arquivo está em formato de raster. E para poder ver o número de ordem, primeiramente nós teremos que transformar esse raster em shapefile. Para fazer isso, nós vamos nas opções de hidrologia e selecionar curso de água para feição. No campo raster de fluxo de entrada, você escolhe o arquivo ordem que nós fizemos por último. No campo raster de direção de fluxo de entrada, você escolhe o arquivo direção do fluxo. No campo feições de polilinha de saída, você vai escolher a pasta que vai ser salvo, o shapefile, e vai dar um nome a ele. Eu vou colocar o nome de ordem polilinha. Depois clicamos em executar. Pronto, já foi transformado em shapefile de polilinhas. Agora eu vou desligar o raster e trabalhar só com as polilinhas. Repare que quase não dá para ver, então eu vou trocar a cor na simbologia. Agora você está vendo os cursos de água, mas não está vendo os números de ordem. Então você vai lá na tabela de atributos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Agora você olha aqui na tabela, o campo Grid Code é o que corresponde à ordem dos rios. Olha aqui, a ordem 1, ordem 5, ordem 2, ordem 7 e assim por diante. Só lembrando que aquela equação ou comando que fizemos lá no processo de acumulação, lembra? Que eu coloquei 1000. O número que você colocar lá pode interferir aqui na hora de quantificar a ordem dos rios. Por exemplo, se eu tivesse colocado um número pequeno, tipo 200 ou 100, o ArcGIS iria quantificar um número muito maior de canais de primeira ordem, que automaticamente iria aumentar os canais de segunda ordem, e assim por diante. Nesse caso, a maior ordem aqui é ordem 7, e talvez poderia ser 8, ou menor, se eu tivesse colocado um número muito grande, como 10.000. Agora, para você ver no mapa o número de ordem, você vai com o botão direito sobre as polilinhas, depois clica em rótulos. Dessa forma, ele mostra o rótulo. Mas aqui, ele não está mostrando a ordem, que é o campo Grid Code. Ele está mostrando o campo Feed. Para que ele mostre o rótulo da ordem, você clica de novo com o botão direito sobre as polilinhas, depois vai em Propriedades de Rotulagem. Agora, você pode perceber que ele está no campo Feed. Então, você vem aqui e apaga o que está escrito, e depois vem aqui e seleciona o campo Grid Code, até ele vir aqui para baixo. Então, você clica em Aplicar. E agora, você tem a ordem dos canais aqui. Só lembrando o que eu expliquei no início, quando dois canais de primeira ordem se encontram,
forma um canal de segunda ordem. E quando um canal de segunda ordem encontra um canal de primeira ordem, permanece a ordem do canal maior, que é a ordem 2. Mas quando dois de segunda ordem se juntam, formam um canal de ordem 3, e assim por diante. Além da diferenciação pelo número, você pode diferenciar pelas cores. Para isso, você vem nas polilinhas, escolhe Simbologia, depois escolhe Valores Únicos. No campo 1, você vai selecionar a coluna em que estão a ordem dos rios, que nesse caso é a coluna Grid Code. Se você quiser, você pode fazer de modo automático, escolhendo uma tabela de cores. Aí ele vai dar uma tonalidade de cor para cada ordem. Mas eu indico que você faça manual, clicando sobre a linha de cada ordem e vai mudando. O de primeira e segunda ordem, vou deixar como está, meio fraquinho mesmo. Já o de terceira ordem, eu vou poder deixar as linhas mais grossas. Vamos colocar 2 pontos. O canal de quarta ordem, você pode mudar para um azul mais forte e colocar 2,5 pontos. O canal de quinta ordem, você também muda para um azul mais forte e depois coloca 3 pontos. Para o canal de sexta ordem, vamos também colocar um azul mais forte e colocar na espessura 4 pontos. E por último, o canal de sétima ordem, ou seja, a maior ordem de todos os canais. Nós vamos também colocar o azul mais forte e mudar a espessura de linha para 6 pontos. Agora você pode ver que, quanto maior a ordem do canal, maior vai ser a espessura da linha na legenda do seu mapa. E agora, vamos fazer aquele mesmo processo para recortar a drenagem da bacia hidrográfica. Vamos selecionar aqui a área da bacia. E agora, podemos recortar a drenagem para que possamos enxergar apenas os canais dessa bacia hidrográfica. Vou fazer rapidinho o mesmo passo do vídeo de delimitação da bacia. Vamos em Caixa de Ferramentas, Ferramentas de Análise, depois em Extrair, depois Recortar. Em Feições de Entrada, seleciona a ordem Polilinhas. No campo Recortar Feições, você seleciona o shapefile da área da bacia. No campo Classe de Feição de Saída, você vai escolher a pasta que vai ser salvo e dar um nome para o shape. Eu vou colocar Ordem Recortada. E clica em Salvar. Depois, clica em Executar. Agora, você já tem a drenagem da bacia com a classificação de ordem dos rios de acordo com a hierarquia dos canais. E agora, o seu mapa da hierarquia fluvial já está pronto. Depois você pode trabalhar com a tabela de atributos e quantificar quantos são os canais de primeira ordem, quantos são os canais de segunda, de terceira, quarta ordem e assim sucessivamente. Antigamente, essa hierarquia tinha que ser feita manualmente. E agora você faz de forma muito fácil e rápida. Dá uma olhada. Show de bola, né, pessoal? Então, finalizamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, clique em gostei e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!